Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a este workshop assíncrono em Psicologia Organizacional e do Trabalho. O meu nome é Priscila, eu sou supervisora na área de Psicologia Organizacional e do Trabalho e vim aqui para compartilhar um pouquinho com você sobre o que compreende o estágio, alguns dos desafios e também a relevância social. A ideia é que você compreenda a importância desse estágio para você na sua formação, caso você tenha optado, ou então conheça um pouquinho melhor do que os estagiários estão realizando, desenvolvendo, enquanto campo de estudo, enquanto campo de desenvolvimento. O que nós temos no nosso workshop são estudantes, estagiários do 10º semestre que agora estão concluindo. Pessoas que optaram por essa área de formação que têm, ou pelo menos demonstram interesse em seguir essa carreira e influenciar as pessoas de forma positiva que atuam em diferentes organizações do trabalho. Bom, daí começa uma primeira observação. Esse estágio compreende diferentes organizações que envolvem uma relação de trabalho. Então, pode ser uma organização de hospital, uma organização escola, uma organização, um comércio, uma organização, uma grande clínica. A gente fala uma grande clínica porque é interessante que tenha uma dinâmica grupal, então que tenha aí um número de pessoas que depois em estágio é comentado o número de pessoas para a gente ter uma ideia da estrutura, do funcionamento, enfim. Então, esse estagiário, ele vai a campo e vivencia a forma como aquela organização funciona, que é permeada por sua cultura, pelas, né, a cultura que tem suas crenças, que tem seus hábitos e tudo mais. E a partir daí, esse estagiário busca formas de trazer suas contribuições para essa organização, nesse campo organizacional, sempre em parceria. Então, a proposta é que seja uma parceria entre todos. Estagiário, supervisor na universidade, supervisor no campo, as pessoas que são diretamente envolvidas, nosso público, enfim, que seja bom para todos. Essa é a ideia, essa é a proposta, esse é o nosso esforço. Enfim, esse estágio, ele começa no 7º semestre, dependendo da grade curricular, ou no 8º semestre, enfim, depende da grade. É um estágio em que todos os estudantes do curso de psicologia passam, para que eles tenham vivência, para que eles tenham experiência de diferentes organizações, entendam como é que funciona. Então, eles vão a campo, eles conhecem a estrutura e funcionamento de diferentes organizações, observam, conhecem melhor como funciona a estrutura e funcionamento, fazem uma proposta, apresentam essa proposta, validam e, quando oportuno, de preferência, fazem aí alguma intervenção para que possa trazer alguma contribuição para esse campo de estágio e também aí ter possibilidades, abertura para dar continuidade. Isso no 7º ou no 8º semestre, dependendo do campo. Bom, enfim, aí tem aquele estudante que tem interesse em dar continuidade, que quer explorar mais esse campo organizacional, esse campo da psicologia, aí ele opta por fazer o 9º e o 10º semestre. Nesse caso, que é o foco do nosso workshop, aquele estudante que já passou por essa caminhada, então ele tem aí oportunidade de realizar novas intervenções, ou então explorar muito mais esse trabalho e desenvolver um processo de trabalho em que todos, como eu comentei, todos sejam beneficiados. Mas quando eu trabalho com organizações, eu trabalho com pessoas, e pessoas são desafiantes. Mas aí é o nosso trabalho, o nosso esforço enquanto psicólogo, enquanto psicóloga, entender a dinâmica daquela organização, compreender as coisas como elas funcionam, ter um movimento onde eu vou identificar as diferentes estratégias e ferramentas para que eu saiba qual é a melhor ferramenta, apresentar essa ferramenta, procurar estar em consonância com a pessoa que está lá me acolhendo também naquele campo organizacional, sempre entendendo que eu estou indo para um lugar que está me acolhendo, me abrindo as portas, então eu vou tomar cuidado também para que eu verifique assim o que eu posso, o que eu não posso, e daí eu tenho os meus desafios também no campo, mas daí tem um detalhe.
Na universidade, nós temos os supervisores de campo que estão lá, também acompanhando o processo. Cada caso é único, cada caso tem sua particularidade e sua peculiaridade. E isso é interessante, porque aí nós temos movimento de supervisão em grupos, onde cada estagiário, num movimento envolvendo ética e sigilo, traz o seu relato, traz a sua experiência e é compartilhado em pequenos grupos para que nós possamos vivenciar, trocar, experienciar e aí podemos trazer melhores contribuições e conhecer as diferentes realidades. Tem muitas coisas, né, muitos movimentos, mas é interessante que no processo nós percebemos pessoas se desenvolvendo, nós percebemos organizações tendo consciência de coisas que antes não percebiam, implantando estratégias que de outro modo não fariam, tendo inclusive abertura para inserção de um psicólogo, de contratação de um psicólogo que de outra maneira talvez não tivesse feito. Então, o estágio é uma excelente oportunidade de inserção do psicólogo organizacional, do psicólogo que olha a forma como a organização funciona, da sua estrutura, do seu funcionamento. Mais do que isso, talvez me atreveria a dizer que se eu tenho uma organização que é saudável, uma organização que tem um bom clima organizacional, em que as pessoas se relacionam bem, além de ter um bom desempenho, além de ter uma boa performance, eu tenho pessoas que, a hora que elas forem para casa, elas vão embora melhores, elas serão pessoas que vão dirigir melhor no trânsito, vão trabalhar melhor, vão chegar melhor em casa, vão tratar melhor os filhos, vão buscar desenvolver. Então, traz inúmeras contribuições sociais. Inclusive, isso eu estou falando com relação ao indivíduo, mas também pensando com relação à própria organização, eu começo a trazer ações a partir da própria organização de reconhecer os talentos das pessoas, de começar a trabalhar para aquelas organizações que não têm, algumas já têm, que bom, né? Mas para aquelas organizações que ainda não perceberam a importância de identificar as competências, os talentos, de repente eu tenho uma pessoa que está trabalhando lá numa área administrativa, mas tem um perfil mais para o comercial, ou vice-versa. E o psicólogo organizacional, ele ajuda nessa leitura, nesse movimento. E a pessoa trabalha melhor, mais alegre, né? Então, assim, eu consigo, através de ferramentas, de técnicas, verificar como é que está funcionando, como é que está a dinâmica daquela organização, trabalhar o desenvolvimento de líderes, e com isso todos ganham. É fácil? Não, não é fácil. Tem muita coisa no processo, é claro, mas é um grande exercício de psicologia, é um grande exercício de dinâmica de grupos, é um grande exercício de ferramentas que também nós podemos aproveitar e usar de outras áreas, adaptar para esse conhecimento da psicologia, além do conhecimento próprio da psicologia, do comportamento humano nas organizações, para que nós possamos juntos através e junto, por meio de outras áreas, no movimento interdisciplinar, promover melhor qualidade de vida, uma sociedade mais sustentável e melhores relações humanas. Então, vamos aproveitar esse workshop, conhecer os diferentes estágios e que possa ser o primeiro de muitos. Qualquer coisa, nós estamos à disposição, entre em contato e até mais.